Déjà vu ou déjà vu. Você já teve aquela sensação de olhar para uma coisa e por uma fração de segundo parecer que você estava vendo a exata mesma imagem ou revendo ela quase como uma reprise, um replay? Pois é. Temos muitas explicações à luz da neurociência, mas e dentro da espiritualidade? Quais são os argumentos que podemos utilizar para poder explicar este fenômeno? Fique aqui comigo neste vídeo, que hoje nós iremos falar sobre o fenômeno déjà vu ou déjà vu. Professor Gabriel Menezes falando, gostaria de agradecer mais uma vez a todos que vêm comentando aqui no canal, compartilhando os vídeos, as meditações, compartilhando toda semana os conteúdos que aqui eu venho entregando para vocês diariamente. Para mim é uma grande honra estar gerando esse tipo de conteúdo para vocês e trazendo aí o conhecimento teórico aliado ao prático, que é através das meditações. Como vocês sabem bem aqui no meu canal, eu procuro sempre defender a importância da prática da meditação para o nosso desenvolvimento não só da consciência, expansão da consciência ou despertar dentro dessa visão um pouco mais obtusa e limitada, mas para o desenvolvimento da nossa espiritualidade e mediunidade num sentido ainda mais abrangente, para que o espiritual possa se manifestar na nossa vida material no dia a dia, mesmo de olhos abertos, e assim conseguirmos captar nas sincronicidades, nos sinais, nas percepções sutis, o espiritual agindo o tempo todo ao nosso favor. Hoje eu quero falar sobre um tema que me trouxeram. Uma pessoa me perguntou dentro de uma live o que era o déjà vu, o que eu achava sobre o déjà vu. Eu sinceramente não sei se eu estou falando corretamente, né? Acredito que em francês, porque essa é uma palavra em francês, déjà vu, que quer dizer eu já vi, né? E dentro dessa questão, quando nós olhamos para a ciência traz algumas explicações que estão relacionadas a um fenômeno de fragmentos de memórias. O nosso cérebro, ele trabalha dentro de uma base de entendimento e conexão de padrões. Então, temos várias memórias na nossa vida, como se o nosso cérebro estivesse tirando fotos delas. E essas memórias ficam como fragmentos em nossa mente, em nosso cérebro. E como o nosso cérebro trabalha procurando padrões, no momento que ele vê uma cena muito similar a uma outra cena que você já viu antes, ele dá aquela conexão neural e aquela sensação, nossa, caramba, parece que eu vi isso aqui há um segundo atrás, parece que a cena está se repetindo. Essa é a explicação, digamos, científica do cérebro coletando, identificando padrões e conectando esses padrões com os fragmentos de nossas memórias. Afinal, nessa vida, nessa experiência, já vimos muitas coisas. Então, quando o nosso cérebro vê uma cena, vê algo similar a uma cena que nós já vimos no passado, o cérebro faz essa conexão neural e dá aquela sensação de replay, de reprise, de como se você estivesse vendo aquela cena quase que 2 vezes consecutivas, aquela sensação de, uau, caramba, não sei nem explicar, né, como é que essa sensação e todos, sem exceção, já estiveram. Vamos dizer que dentro de uma visão, eu nem sei como dar um rótulo para isso, mas a galera mais voltada para essa espiritualidade da matriz de controle, essa visão, né, de que estamos presos numa prisão sinóptica, onde estamos presos numa matriz de controle. Muitos dizem que esse déjà vu né, seria um glitch, uma falha na matriz, né? Muitos canais, eu vejo canais nessa linha, né, falando sobre isso. Mas à luz da
espiritualidade, vou dizer assim, puxando mais para a linha espírita, kardecista, dentro das leituras, né? Dentro dessa linha canalizada por médiuns que canalizam dos espíritos esses conhecimentos e trazem aqui para o material, usamos a própria crença ou o conhecimento, digamos assim, da reencarnação para explicar o que é o déjà vu à luz da espiritualidade. Nós, como almas imortais, tivemos muitas, mas muitas experiências seguidas, né? Então, com frequência, essa sensação, essa experiência, né, do déjà vu, que é uma mistura de sensação com experiência, que sinceramente fica até difícil descrever, né? Ele é um fenômeno que acontece como uma manifestação da conexão entre o plano físico e o plano espiritual. Então, segundo essa perspectiva, segundo essa visão, o déjà vu ele pode ocorrer quando a nossa alma reconhece algo ou alguém de experiências passadas, de experiências pregressas, das nossas vidas passadas. E quando rola essa conexão, é como se a alma já tivesse vivenciado aquela situação antes, aquela exata situação antes, resultando em uma sensação de familiaridade, de lembrança, de replay, de estar revendo algo, né? A espiritualidade também considera o déjà vu como um indício de que estamos alinhados com a espiritualidade, com a nossa missão. Muitos olham e interpretam o déjà vu como uma sincronicidade, um sinal indicando que nós estamos na direção correta para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento. E muitos também olham o déjà vu como uma intuição, um insight espiritual que nos permite acessar informações além da nossa mente consciente. Então, essas são as explicações diferentes para o déjà vu. A explicação científica e as diversas explicações espirituais sobre o déjà vu, que é um fenômeno muito comum, acontece com todos nós, essa sensação de familiaridade, de estar revivendo ou vendo novamente uma coisa, ela que é essa característica inerentemente humana, eu diria. Considerando a espiritualidade, temos mais uma camada de explicação e entendimento para isso. Olhando isso como uma falha na matriz, ou glitch in the matrix, uma falha na matriz de controle, não seria diferente olhar para isso dessa maneira. Eu não diria, na verdade, não seria improvável olhar para isso dessa maneira. Por quê? Quando temos manifestações espirituais muito reais aqui no plano físico, considerando que a matriz de controle é tudo aquilo que a gente vê, toca, ouve, percebe fisicamente aqui na matéria, e que existe um véu que nos separa, que encobre o mundo material do mundo espiritual. Então, considerando que a matriz é essa coisa que restringe essa experiência espiritual, essa visão, esse insight, essa captação espiritual, logo, quando isso acontece, pode sim ser visto como uma falha, né? Uma falha na matriz de controle. Mas eu entendo, na minha visão pessoal, e aí já é uma sensação em mim, tá? É um conhecimento empírico. E, novamente, aqui eu não estou para colocar como uma verdade absoluta as minhas experiências pessoais. Eu estou aqui só para compartilhar como ressoa em mim essa experiência. E aí eu falo isso com o intuito de te instigar, de te motivar a ficar cada vez mais atento para a maneira como você percebe,
sente e, a partir disso, sentir aquilo que ressoa como mais verdade para você, ok? No meu caso, a explicação mais plausível, tá? Mais plausível para o déjà vu é uma explicação que mistura tanto o científico como o espiritual. Considerando que somos almas imortais, quando temos aquela experiência do déjà vu, essa experiência, eu estou falando desse tema porque eu tive agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, eu estava sem ideia para gravar um vídeo para vocês, um conteúdo para vocês aqui no canal, e aí, pá, deu um estalinho, eu tive uma experiência de déjà vu e pensei, pô, vou explicar o déjà vu para as pessoas nessa linha espiritual. E eu que sou muito cético, eu sempre gosto, né, de trazer tanto o argumento lógico, racional, pragmático, mas também gosto de trazer esse conhecimento mais espiritual bebendo no lógico e vice-versa. E eu tive a experiência e senti essa sensação. E no momento que eu senti aquela sensação de familiaridade, é um feeling de que eu vi aquilo não nessa vida, mas em outra vida. Então aí entra a minha visão, o que eu sinto como mais plausível. E eu não diria que o que eu vejo como mais plausível seja a verdade absoluta, até porque não dá para encarar essas experiências como questões isoladas e fechadas e é isso e ponto final, porque para cada indivíduo ela pode realmente ser algo diferente. Ela pode ser uma sincronicidade, um sinal, uma indicação que você está no caminho certo, que você está na direção correta. Ela pode ser um insight, uma intuição para você ver além da realidade. Ela pode ser, de maneira simplória, a falha na matriz. E ela pode sim ser um fenômeno cerebral, um fenômeno psicológico, mental, neurológico, né? Então, considerando que somos almas imortais, logo, temos muitas, mas muitas experiências. Muitas experiências. Este corpo aqui é apenas um pequeno fragmento, uma pequena poeira na experiência que esta alma imortal que aqui está incorporada já teve. Então, todas essas experiências, elas ficam gravadas na nossa consciência. E a consciência se manifesta através do cérebro. No momento que esse véu entre o mundo espiritual e o material fica muito tênue, muito fino, se vemos uma imagem, passamos por uma situação muito familiar com aquilo que está armazenado na nossa consciência, vivido em outras vidas, o nosso cérebro vai trabalhar neurologicamente para conectar esses fragmentos de memória, procurando padrões para igualar esses padrões, porque o nosso cérebro ele funciona, como eu já disse, identificando padrões. E aí é um processo tanto mental como espiritual simultâneo, onde a tua consciência se vê diante de uma cena, de uma coisa que lhe remete a algo muito similar que você viveu lá atrás, em outras vidas. E nesse momento, o seu cérebro conecta esses fragmentos de memória e o corpo gera a sensação de familiaridade. O corpo gera a sensação de que você está vendo aquilo, aquela sensação que eu diria até de nostalgia, aquela sensação indescritível que o déjà vu gera em nós. E aí, não exclui essa explicação também o fenômeno de você ver e encontrar fragmentos de memórias de coisas que aconteceram nessa vida também. Você visualizou um gato, uma pessoa passando e teu cérebro identificou aquele exato momento, aquele ponto, aquele detalhe com algo muito similar que você viu aqui ainda encarnado nessa vida. E aí também rola essa conexão. Então, eu diria que é um fenômeno que ele pode ser tanto neurológico, mental, como um fenômeno espiritual. Uma coisa não elimina a outra. E eu diria que em muitos eventos e circunstâncias, isso acontece quase que simultâneo. As duas coisas acontecem juntas. Não dá nem para dizer onde começa um e termina o outro. De tão integrado, orgânico e dinâmico que é isso.
e espontâneo, né, como acontece. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter uma perspectiva, uma visão diferente e uma possível explicação para o déjà vu. É importante, e aqui deixar frisado, como eu não sou um detentor dos conhecimentos do francês, posso ter proferido essa palavra diversas vezes errado, mas está tudo bem. Importante é você entender o que eu estou falando, por isso que eu fico fazendo a inflexão de um déjà vu para um déjà vu, porque cada um conhece de uma maneira. Além do mais, eu espero de verdade que esse conhecimento possa agregar na sua vida, mas espero, acima de tudo, que você possa filtrar essas experiências quando você tiver ou se recordar delas, filtrar com a tua intuição, com a tua própria cosmovisão, com a tua própria visão de mundo, a tua própria maneira de interpretar. Não existem verdades absolutas, é isso que eu quero deixar bem claro. Você que me acompanhou até aqui, se esse vídeo te ajudou, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comenta aqui comigo o que você achou desse conteúdo. Você concorda com o que eu falei? Não concorda? Qual é a sua visão? Você tem uma visão diferente do que eu falei? Adoraria saber a sua opinião. Gostaria de finalizar esse vídeo com um convite muito legal para você que está me acompanhando aqui no YouTube. A partir da semana que vem, toda quarta-feira, teremos um ajuntamento, uma prática de meditação ou de dança, de meditação dinâmica com respiração, toda quarta-feira aqui no meu canal, a partir da próxima quarta-feira, às 20 horas. Um momento para você se conectar com uma egrégora, um momento para você ter ali um compromisso de meditar junto com o grupo, um momento ali para a tua espiritualidade, um compromisso para você se conectar com a sua espiritualidade do conforto do seu lar, para você tirar o máximo da experiência. Não deixe de apertar o sininho de notificações para você receber a notificação sempre quando a gente estiver entrando ao vivo. Toda quarta-feira, a partir da semana que vem, vamos já começar com os 2 pés na porta. Na próxima quarta-feira que vem, vamos começar com um ritual de dança e respiração, também conhecido por muitos como rave quântica. Tem muita música nova aí, então fique ligado, experiências ainda mais profundas e impactantes. Cola aqui com a gente na próxima quarta-feira, combinado? Vai ser um grande prazer ter vocês aqui com a gente nessa egrégora. E você que é meu aluno, o convite para você participar vai chegar para você através dos grupos do WhatsApp, do Telegram e do meu grupo no Facebook, o Soma Breath Brasil. O link que vai chegar para você é um link do Zoom, para você participar por dentro da plataforma, interagir diretamente comigo lá por dentro do Zoom, aparecer com a gente na tela. Então venha com a câmera ligada para movimentar essa egrégora, fazer esse movimento muito lindo de expansão da consciência e inspirar a galera que estiver assistindo a gente lá enquanto transmitimos simultaneamente para o YouTube. Combinado? Então é isso, convites feitos, espero ver vocês lá. Teremos experiências muito lindas. E gratidão à palavra você que vem acompanhando o canal. Um beijo no coração. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!